Olá, a paz do Senhor, classe Esperança, bom dia, tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades de cada um de vocês, mas por aqui nós vamos tendo a nossa escola bíblica, certo? Bom, hoje a nossa escola bíblica a gente vai falar sobre justificação. Nome estranho, né? O que vocês acham que é justificação? Bom, para a gente começar a entender, lembram daquela aula que a gente falou sobre a salvação? Então eu creio que todos vocês já aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então aí é o início de tudo. E para a gente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente teve que ter o quê? Fé. Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. E nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu, se sacrificou e levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E através dele, por meio dele, nós somos justificados. Então eu convido a você a assistir essa aula. Quem não está com a Bíblia, acompanhe com a Bíblia, façam as suas anotações, porque é muito importante a gente anotar aquilo que nos chamou a atenção. Se você tiver alguma dúvida, anote, pode me procurar depois no nosso grupo, pode procurar a Nayane também, nós estamos à disposição de vocês. Mas primeiramente eu gostaria de fazer uma oração inicial. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós cremos que o Senhor está aqui conosco e que irá nos abençoar durante toda esta aula. Que o Senhor possa abençoar a mente de cada aluno para que possamos juntos aprender tudo que o Senhor estará ministrando por meio da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso texto do dia, é o nosso versículo para a memorização. Eu vou falar 2 vezes e você vai repetir aí comigo, tá bom? Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Salmos 32, 1. Agora eu vou falar pausadamente e você vai repetir aí. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Salmos 32, 1. Em diversas passagens, vemos o apóstolo Paulo tentando explicar aos crentes que só existe um meio, uma forma de sermos salvos: pela fé em Jesus, o Filho de Deus. Aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve fazendo uso do exemplo de Abraão para explicar como ocorre a justificação mediante a fé. Vamos abrir a nossa Bíblia? No livro de Romanos, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 8. Pega aí sua Bíblia rapidinho. Pronto? Agora nós vamos abrir no capítulo 4 e nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. Vou começar. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus,
e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, nós vimos aí o apóstolo Paulo se referindo a Abraão. Lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, no capítulo 12, nos versículos 1 a 3, a gente vai ver por que Abraão seria uma bênção para todas as nações e o seu nome conhecido em toda a terra. Vamos acompanhar comigo? Agora você estava em Romanos, lá no Novo Testamento, então você vai agora lá para o início da sua Bíblia, vai abrir no primeiro livro, que é em Gênesis, no capítulo 12. Tô esperando, hein? Abre aí. Pronto? Agora nós vamos ler de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha a promessa que Deus fez a Abraão. Na época em que Abraão viveu, nem todos eram fiéis ao Senhor. A idolatria era muito comum. Abraão viveu muito tempo antes do nascimento de Cristo. Ainda assim, ele foi salvo, não pelas coisas boas que fez, mas pela graça que Deus havia manifestado em sua vida por intermédio da fé. Abraão, ele acreditou no que Deus falou e ele obedeceu. O autor de Hebreus relata que pela fé as pessoas do passado receberam a aprovação de Deus, inclusive Abraão, porque creu e obedeceu à voz do Senhor, saindo para uma terra que Deus lhe prometera. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Isso significa dizer que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Então, nós vimos que Abraão foi justificado por Deus. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é ser justificado? Ser justificado significa que Deus declara a pessoa que crê em Jesus como justa diante dele, porque Cristo levou os seus pecados sobre a cruz do Calvário. Antes, o pecador estava separado de Deus por conta de seus pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, providenciou o sacrifício de seu próprio Filho, a fim de conceder à humanidade uma nova oportunidade de reconciliação com o seu Criador. Com isso, o homem pôde retornar à sua posição de comunhão diante de Deus e obter a salvação. Então, hoje, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos a justificação, porque nós cremos em Jesus. Nós cremos que Ele levou todos os nossos pecados. Não tenho mais culpa.
O apóstolo Paulo também queria que entendesse que Deus nos perdoa. Ele usou como exemplo o rei Davi. Este rei de Israel havia cometido um pecado muito terrível. Em Salmos 32:3, Davi diz que se cansava de tanto chorar. Depois que ele fez, as coisas que ele fez, ele só sabia chorar, só sabia chorar. Davi ficou assim até que resolveu confessar os seus pecados. Ele contou para Deus toda a maldade que fizera, e o Senhor o perdoou. O Senhor não fica irado quando confessamos, pelo contrário, isso agrada o coração de Deus, e então ele nos perdoa, se esquece das coisas erradas e nos enxerga como se jamais houvéssemos cometido algum erro. Os pecados que o rei Davi cometeu foram muito graves. Ele envolveu-se em um adultério seguido de assassinato. Mesmo assim, creu que o Senhor o perdoaria. Não existe pecado terrível demais para Deus. A justificação acontece quando Deus declara o pecador como justo diante dele, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz. Somente um Deus tão amoroso é capaz de fazer isso. Jesus é a minha justiça, Jesus é a nossa justiça. No Antigo Testamento, os israelitas tinham de cumprir um ritual para que alcançasse o perdão divino. E o autor do livro aos Hebreus fala que nesta data, no dia da expiação, o sumo sacerdote matava em uma cerimônia 2 bodes. Um era para que Deus perdoasse os pecados dele, e o outro era para que Deus perdoasse os pecados do povo. Deus exigia que o sangue de um animal fosse derramado para que houvesse a purificação das iniquidades que os israelitas cometiam. E a expiação era uma remoção da culpa. Esta ordem estava escrita na lei que o próprio Senhor deu aos hebreus. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Isso se encontra em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22. E também nós vimos aí que Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 6 e 7, relata sobre cumprir um ritual. Isso era lá no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo. Deus, porém, tinha um plano melhor para que a humanidade fosse perdoada de uma vez por todas. Esses sacrifícios anuais eram provisórios e precisavam ser repetidos para que o povo obtivesse o perdão. No entanto, o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade era Jesus. Um dia ele veio a este mundo e, como um Cordeiro Santo, entregou-se para morrer na cruz e levar sobre si toda a nossa culpa. Em Isaías, se vocês quiserem abrir aí na Bíblia de vocês, depois de Salmos, aí nós temos Provérbios, Eclesiastes, depois nós temos Isaías. Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4 e 5, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Nós seríamos condenados se Jesus não tivesse morrido,
mas ele sofreu em nosso lugar a justiça que estava reservada a nós. Por isso podemos afirmar que Jesus é a nossa justiça. Não foi com sangue de bodes e bezerros que Cristo entrou no lugar santíssimo, mas ofereceu o seu próprio sangue para nos remir e nos conceder a salvação eterna. E aí, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, compreenderam que nós somos justificados por meio daquele Jesus que nos salvou? E eu quero perguntar a vocês se ainda há alguém aqui no nosso grupo que não aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Ainda há tempo de confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Nós aprendemos aqui que é Ele que nos purificou de todo mal, de todo pecado. Por meio da vida de Abraão, nós aprendemos que é possível sim ser justificado por meio da fé. Abraão teve fé, acreditou na palavra do Senhor e nós vimos o que Deus fez. Nós vimos também por meio de Davi que Deus, ele nos perdoa. É só a gente se arrepender e ficarmos prostrados aos pés de Jesus e crer que Ele nos perdoa. Então, meus queridos, se você tem algo aí no seu coração que ainda está te impedindo de crer, peça nesta manhã para que você possa continuar crendo que Jesus, Ele já te limpou. O sangue de Jesus Cristo já te limpou de todo mal. Amém? Vamos agradecer por esta aula? Senhor meu Deus, agradeço, Senhor, por esta aula. Agradeço por tudo que nós aprendemos, Senhor, por cada palavra, por tudo que o Senhor nos ensinou por meio destes homens, esses heróis da fé, que demonstraram a fé deles, o arrependimento, o amor por Ti. Abençoa, Pai, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vou postar uma atividade aí no grupo, tá bom? E que Deus continue iluminando o caminho de cada um.